O Império de Caim, o Reino de Nod, parte 2. No vídeo anterior, estudamos onde poderia se localizar a cidade de Enoque, fundada por Caim. Nesse vídeo veremos outros locais propostos e as semelhantes entre as culturas sumerianas e cainitas. A primeira civilização depois do dilúvio foi a Suméria. Isso porque em Gênesis 10:11, é dito que Nimrod, com uma multidão de pessoas, chegaram até a planície de Sinar. Sinar em hebraico é Shinar, e é semelhante ao acadiano Sumer. Assim, Sinar é o nome hebraico para a Suméria. No entanto, a geografia pós-diluviana não se parece muito com a de hoje. Há algumas tentativas de tentar localizar a terra de Nod no Vale do Indo, na cidade de Mohenjo-Daro. No entanto, o dilúvio destruiu todas as construções antediluvianas. Há algumas informações bíblicas para tentar localizar Nod no Indo. Por exemplo, em Gênesis 2, Deus cria um dos rios do Éden chamado Pison. De acordo com Flávio Jósefo, Pison é o rio Ganges, mas outros identificam com o rio Indo. Outra informação é que Jósefo diz que Caim atravessou diversos países até chegar em Nod. Alguns afirmam que Nod pode ser a Arábia, Irã, Iraque, Índia, ou até mesmo a China. Outra teoria sobre a localização de Nod no Vale do Indo é que Mohenjo-Daro é também conhecida como Monte dos Homens Mortos. Talvez fosse em homenagem às pessoas que morreram no dilúvio. Foi uma das primeiras grandes cidades do mundo, contemporânea das civilizações do Antigo Egito, Mesopotâmia, Creta Minoica e Caral-Sup. Infelizmente, existem alguns detalhes sobre o Indo que não condiz com as informações bíblicas. Na região de Eridu, um lugar proposto para Enoque, é dito ser aqui onde ocorreu as primeiras invenções. Na mitologia suméria, Eridu era originalmente a casa de Enki, mais tarde conhecido pelos acadianos como Ea, que foi considerado o fundador da cidade. Seu templo chamava-se Abzu, pois acreditava-se que Enki vivia em Abzu, um aquífero do qual se acreditava que toda a vida se originava. Enki é muitas vezes relacionado a Caim. Ele também era conhecido como o deus do artesanato, assim como os descendentes de Caim. Eridu também havia sido habitada por pastores nômades. Enki era um Anunnaki na religião suméria, e os Anunnakis são semelhantes aos anjos caídos bíblicos. É preciso saber, porém, que não haviam desertos antes do dilúvio, apenas campos e vegetação. Também não devemos se iludir tentando encontrar uma cidade totalmente destruída pelo dilúvio. Mas é possível que após o dilúvio, os sumérios habitaram Eridu e reconheceram a história de Caim. Por isso fundaram uma cidade com um nome semelhante a Enoque. Eridu em sumeiro é Eridu, em acadianos é Eridu, enquanto Enoque em hebraico é Enoque. Enoque ficava ao oriente do Éden. Além disso, achados arqueológicos antediluvianos se assemelham muito às divindades sumerianas, como o deus Pazuzu. No livro dos gigantes, é descrito que Gilgamesh era um dos Nefilins. Sugeriu-se também semelhanças entre Caim, Nimrod e Gilgamesh. Isso porque ambos eram conhecidos por derramar sangue inocente. De acordo com a Bíblia, os Nefilins eram filhos de anjos com mulheres. Essas mulheres eram com toda certeza as descendentes de Caim. Outro sujeito que pode se igualar a Caim e Gilgamesh é Lameque, pai de Tubal-Caim, Jabal, Jubal e Naamá. Ele era conhecido por ser um perigoso assassino. Na epopeia de Gilgamesh, nos é dito que havia cidades antes do dilúvio, que foram restauradas por Utnapishtim, o Noé sumério. Foi ele Gilgamesh quem alcançou por sua própria força Utnapishtim, o longe, que restaurou os santuários, ou cidades, que o dilúvio havia destruído. Essa evidência pode apoiar a seguinte hipótese. Eridu era a Enoque antediluviana. O dilúvio a destruiu, e os descendentes de Noé construíram uma nova cidade por cima de Enoque. Além disso, a história de Caim e Abel pode ter sido recontada primeiramente nessa região. Alguns achados pós-diluvianos arqueológicos mostram que a língua antediluviana era provavelmente a língua heblaíta,